e no YouTube também. A aula no Canvas ela vai ficar disponível ali até durante 14 dias e a aula no YouTube vai ficar disponível até o final do semestre, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar a gente vai continuar falando essa questão de problemas, né? Porque basicamente vocês estão estudando algumas técnicas de projeto de algoritmos na teoria, certo? Então, vocês já viram ali os algoritmos PNP, né, que são as classes principais de completo. A gente vai as principais classes, vamos falar assim, de problemas. Hoje, inclusive, a gente vai voltar a falar nisso um pouquinho. Então, vocês também estudaram ali uma técnica de projeto de algoritmos, que foi divisão e conquista. Inclusive, na aula passada, a gente discutiu dois problemas de divisão e conquista, que foram justamente o problema da multiplicação de matrizes e o problema do par de pontos mais próximo, certo? Inclusive a gente falou, né, que o par de pontos mais próximo ele vai ser ali um dos trabalhos que a gente vai fazer em breve, certo? E aí hoje, na aula de hoje, a gente vai discutir mais um problema, que é esse problema de soma de subconjuntos, certo? Então a ideia aqui é a gente primeiro tentar entender o problema, na sequência ver o que seria uma solução tosca para o problema e depois ver como que a gente pode implementar essa solução no Java. Tá? Legal, então. Então, falando aqui desse problema em mais detalhes, que é o soma de subconjuntos, a gente tem... deixa eu aumentar aqui para a gravação. Então, esse problema de soma de subconjuntos é muito simples. Imagina que você tem um subconjunto S, certo? Aqui é o subconjunto S. E esse é o subconjunto de inteiros positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4, assim por diante, né? E aí, você quer encontrar um subconjunto desse conjunto S, no qual a soma dos elementos desse subconjunto seja igual a D, certo? Então, de novo, você quer encontrar um subconjunto X que está contido em S, tal que a soma dos elementos de X é exatamente D, certo? Esse problema, na verdade, quando a gente discute os problemas assim muito abstratos e tal, a ideia é justamente facilitar a modelagem. Vocês estudaram a questão de transformações dos algoritmos e dos problemas, certo? E cada vez mais, quando você está no mundo da computação, é esse exercício que você tem que fazer. Então, como que você pega esse problema aí do soma de subconjuntos, tá certo? E como que você aplica a esse problema, né? Como esse problema está presente em outros problemas, tá certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente discutir, que seria o problema de escalonamento de processos. Você está fazendo a disciplina de SEO, Giovanni? Já fiz. Já Já fiz. fez. Então tá. Então, quando você estava lá em SEO, você estudou diversos algoritmos que a gente chama de algoritmos de escalonamento, certo? Por exemplo, o algoritmo round robin, né, FIFO, né, tem vários. Né? Mas a gente pode enxergar isso como esse problema de soma de subconjuntos como sendo um problema de escalonamento de processos, onde basicamente a gente tem S, que é o conjunto de processos que são escalonáveis, ou seja, que são os candidatos para a gente executar, e D seria o tempo que eu tenho disponível para fazer o processamento desses processos, certo? E aí a ideia é eu selecionar o subconjunto X e usa, né, todo aquele tempo que está disponível para eu executar. E aí? Tranquilo? Tranquilo o problema antes da gente continuar seguindo?
Sim, beleza. E aí, o negócio é o seguinte. ah, então, vamos falar isso de cara, assim, para deixar claro que esse é um problema que a gente chama de NP completo. Vocês estudaram lá o que, significa, né, os problemas P, os problemas NP, NP difícil, NP completo, tá certo? O problema NP completo, ele quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem uma solução bruta, de força bruta, que é viável, né? Então, o que, que é viável? Significa que dá para fazer uma força bruta, né? Porque a gente pode literalmente sair testando todas as combinações possíveis até chegar naquela combinação, naquele subconjunto que a gente está procurando, que atende às especificações que a gente quer. Então, conseguimos, né, vamos colocar aqui, no PNP completo, conseguimos escrever um algoritmo de força bruta que verifica todas as soluções possíveis. No caso, verificação da solução é feita em tempo polinomial, né? Ou seja, por mais que o problema seja difícil, né, porque eu tenho que verificar todas as soluções, e essas soluções elas são exponenciais, o número de candidatos para a solução é um número exponencial, por mais que exista isso, para cada solução eu consigo testar ela, verificar em tempo polinomial se aquela solução ela atende, se é de fato uma solução para o meu problema ou não, certo? Por isso que ela é existe solução de força bruta que é viável, mas não é viável fazer força bruta, ok? Dúvida aí quanto à questão de NP completo e NP, que é uma dúvida mais da teoria? Beleza, Giovanni. Então vamos ver um exemplo desse algoritmo. Como é que o algoritmo, né? Como é que o algoritmo não? Como é que o problema ele funcionaria e como que uma solução de força bruta ela é feita, tá? Então vamos pensar aqui que a gente tem o conjunto S, que é o conjunto dos nossos números inteiros, e D é o nosso, vamos falar assim, a gente quer um subconjunto que tem uma soma igual a 12, tá certo? Então, beleza, a gente vai começar colocando ali considerando, né, o primeiro elemento, que é o elemento 1. Então eu vou considerar um subconjunto X que tem apenas o elemento 1 lá dentro dele, tá certo? Repare que, como ele só tem o elemento 1, peso do meu subconjunto, né, a soma do meu subconjunto é 1, tá certo? Em sequência, eu vou colocar o elemento 2. Aí o que eu vou fazer? Eu coloco o elemento 2 no meu subconjunto e vou verificar, né, qual que é a soma. A soma vai ser 3. 3 é menor que 12? É. Beleza. Então, eu posso continuar seguindo. Agora eu vou considerar o próximo elemento, que é o elemento 3. Certo? Vou lá, coloco o elemento 3 no meu conjunto. Coloquei o elemento 3 no meu conjunto, no meu subconjunto. Então eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Aí eu vou ver, né, qual que é a soma. Soma de 1, 2 e 3 é quanto? 6. Beleza. 6 é menor que 12? É. Beleza. Vamos tentar o próximo elemento então. O próximo elemento é o 4. Legal, coloco o 4 no meu subconjunto e vou fazer a soma de todos os elementos do meu subconjunto. Dá 10. 10 é menor que 12? É. Ótimo. Vou pro próximo elemento. 5. O que acontece? Eu coloquei o 5 lá. Né? Quando eu coloquei o 5, eu faço a soma e vejo que a soma do meu subconjunto dá 15. O que eu tenho que fazer? Está escrito aí, mas o que significa fazer um backtrack?
Eu esqueci que eu posso desmontar. É tipo voltar numa casa, voltar na árvore, voltar na Isso. casa, voltar. Isso. É como se eu tentasse resolver, aí eu vi que, poxa, não é, o caminho não é esse, eu tenho que voltar. Qual que é o caminho não é esse? O caminho não é colocar o 5 nesse meu subconjunto. Então eu tenho que voltar. Não vou considerar o 5. Tentar colocar outro número. Mas o 5 não dá agora. Beleza, eu vou voltar. E aí, opa, eu vou voltar. Ó, voltei. Aí agora eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4. A soma é 10. O 5 não pode ser considerado. Porque a gente acabou de ver que se eu colocar o 5, vai dar ruim. Né? 5 não pode ser considerado. Vai dar ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar o 6, que é o próximo elemento. Né? Vou testar o 6. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 6 lá no meu subconjunto. Aí eu vou fazer a soma e vou ver que a soma é 16. 16 é menor que 12? Não. O que eu tenho que fazer? Backtrack de novo. Voltei para o mesmo cara. Então agora eu não posso nem usar o 5, nem usar o 6. Quem sabe o 7 ajuda alguma coisa. O que vai acontecer? Vou colocar o 7 lá no meu subconjunto. Certo? Vou fazer a soma dos meus elementos do subconjunto. 17. 17 é menor que 12? Não. O que eu tenho que fazer? Backtrack. Beleza. 7 não dá para fazer, então eu não posso considerar o 5, não posso considerar o 6, não posso considerar o 7. Quem sabe o 8? Vai dar certo se eu considerar o 8? Fala aí para mim, digita aí para mim. Não. Beleza. Por que não vai dar certo? Ó, olá, Beatriz, tudo bem? A gente está vendo o problema de soma de subconjuntos. Bom? Terminando aqui, eu vou passar tudo e sobrando um tempo a gente pode voltar, tá bom, Beatriz? Vou esperar você aqui, mas é um problema bem simples. Então tá, a gente está vendo aqui então soma de subconjuntos. Eu tenho esse conjunto aqui, né, que é o conjunto S. Eu quero encontrar o subconjunto que tem uma soma, que a soma de todos os elementos é 12. Então eu estou tentando fazer um algoritmo aqui de força bruta com um backtrack. Eu já tentei, né? Eu coloquei o 1, 2, 3 e 4. Na hora que eu coloquei o 5 deu problema. Aí eu tentei o 6, aí também deu problema. Coloquei o 7, também deu problema. Aí eu tentei o 8. Aí agora eu vou tentar o 8, né? Então eu vou lá e coloco o 8 no meu subconjunto. Na hora que eu coloco o 8 no meu subconjunto, eu verifico que a soma do meu subconjunto é 18. 18 é menor que 12? Não. Então o que eu tenho que fazer? Backtrack, voltar. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o nosso passo, né? Backtrack. Eu tirei o 8 daqui, então eu tentei com 5, não deu certo. Eu tentei com 6, não deu certo. Tentei com 7, não deu certo. Tentei com 8, não deu certo. Mas peraí, não tem mais ninguém que eu possa tentar aqui nesse caminho, tá certo? Né? O caminho que é tendo um conjunto de 1, 2, 3, 4 e tentar todos os outros com essa combinação possível de subconjunto, não vai rolar. Então o que eu tenho que fazer? Backtrack de novo. Então eu tiro 4 fora. E aí agora eu falo, ó, o 4, né, o caminho que eu fiz com 4 não deu certo. Vamos tentar colocar 1, 2 e 3 e o elemento 5, talvez, né? E se eu colocar o elemento 5, talvez dê certo. Então, 1 mais 2, 1, 2 e 3, eu coloco 5 lá dentro. Então, 1, 2 e 3, né? Aqui eu só cortei aqui uma etapa, porque aqui a gente teria o 6 aqui, ó.
Se a gente colocar aqui o 6, a gente vai ter que fazer backtrack, né? A gente vai ver que essa soma aqui vai dar 17. E a gente vai ter que voltar, certo? Então eu vou fazer 1, 2 e 3, o 5 não pode. E aí a gente vai para qual agora? Para o 6, né? Vamos tentar com o 6. Na hora que eu coloco o 6 aqui, eu tentei. E o 5. Na hora que eu tento com o 6, vai dar certo. Eu vou ver que a minha soma de todos os elementos vai ter de 1 até 6, tá certo? A soma vai ser 12 e eu encontrei o meu problema. Quero saber aí, Giovanni, deu para entender o método de backtrack bem ilustrado? Mesmo você, Beatriz, me diz aí, deu para pegar mais ou menos? Tá, mas eu posso repetir aqui no início, eu não vou repetir o método todo não, mas o negócio é o seguinte, imagina que a gente tem um problema que é justamente a gente tem um conjunto de inteiros positivos, que é o nosso conjunto S, e aí dentro desse conjunto S, a gente quer achar o subconjunto X, de forma que se eu somar todos os elementos desse subconjunto X, eu tenho uma soma que é precisamente que ela é igual a D, tá certo? Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente tinha esse conjunto, né? Com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu quero achar um subconjunto aí dentro, né? Que tenha, que tenha a soma de todos os seus elementos igual a 12. E aí, para fazer esse teste, não tem nada melhor do que simplesmente tentar cada uma das possibilidades. E para cada uma das possibilidades, eu vou verificar se ela está atendendo a esse critério que eu estou falando, que é ter um subconjunto que tem uma soma de 12. E para fazer isso, eu faço cada uma das possibilidades e eu faço backtrack quando tem algum problema na minha solução. Tá certo? E aí a gente vai caminhando em todos os passos. Certo? Até a gente chegar aqui nesse subconjunto que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 6 e a soma desse subconjunto é 12. Ok? Tentativa e erro. Erro. Tá? Então, a gente tenta, volta. Tenta, volta. Né? Então, é o método força bruta de resolver, mas o problema é esse. Na verdade, tem algumas coisas que eu quero discutir aqui. O que eu quero discutir? Justamente, primeiro, esse problema, a dificuldade do problema, ele vai variar justamente com a entrada do problema. Aqui, por exemplo, a gente tem duas entradas, duas possibilidades de entrada para o nosso problema. Vamos dizer que eu tenho primeiro o conjunto S, que é o 2, 9, 6 e 5, e eu tenho o conjunto 5, 9, 6 e 2. Tá? E para ambos os casos, eu quero achar um subconjunto de tamanho 11. Tem uma soma de 11. Se a gente seguir esse método aí de força bruta, nesses dois subconjuntos, vai ser qual instância de problema que eu vou resolver mais rápido? Vocês conseguem me dizer?
Olha ali. Quero achar 11. Eu sempre começo do primeiro e vou seguindo. Vou tentando montar conjuntos do primeiro até crescendo o tamanho dos conjuntos. Vocês conseguem ver alguma coisa ali? A Beatriz está digitando. Peraí, não entendi. Peraí uma coisa, não entendi. Você quer saber qual desses algoritmos vai encontrar o maior número de subconjuntos de Neil Jones, certo? Tá, então eu vou repetir, porque vocês dois não ficou claro. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse problema, a dificuldade dele depende da entrada, tá certo? Ou seja, eu posso ter dois problemas de mesmo tamanho e demorar mais ou menos para resolver cada instância daquele problema. Por exemplo, imagina que eu dei para vocês esses dois subconjuntos aqui, tá? Esses dois conjuntos, tá? E nesses dois conjuntos, reparem que eles têm os mesmos números e eles têm a mesma quantidade de números. E aí eu quero achar um subconjunto em cada um deles, que a soma daria 11, certo? Então, só para ilustrar aqui, por que a dificuldade justamente ela depende da entrada? Porque se a gente reparar aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro conjunto, para eu achar a soma 11, eu vou quase que achar ela de cara ali, ó, que é 11 dá 2 mais 9. Certo? Já no segundo caso aqui, olha só, para eu achar 11, vai ser muito mais complicado, porque eu vou ter que fazer 5 mais 9, né? Aí eu vou ver, não, 5 mais 9 não rola. Aí eu volto. Né? Aí eu faço 5 mais 6, então. 5 mais 6 dá certo? Também daria. Então, a gente faria em 2 passos. Se eu invertesse aqui o 6 com o 2 já, ó, a gente já veria que ia ficar muito mais difícil ainda o problema. Tá certo? Então, isso é uma primeira coisa. Certo? Vocês conseguem enxergar isso, né? Uma outra coisa que é muito importante, gente, para vocês, ó, saberem, é isso daqui, ó. Na verdade, existe um algoritmo que a gente fala que ele é pseudopolinomial. O que é um algoritmo pseudopolinomial? Significa que tem como eu fazer um pouquinho melhor esse algoritmo usando uma técnica de projeto de algoritmos, que é a técnica de programação dinâmica. Vocês já viram a técnica de programação dinâmica? Coloca aí para mim. Não? Então provavelmente vocês não viram, porque ela é uma técnica impactante. Tá? Ó, o Giovanni está digitando, vamos ver se ele lembra. Então não viram e vão vir. Em breve vão vir. Mas quando o cara estiver dando essa técnica lá, vocês vão tentar fazer uma ponte, talvez, com esse problema. Mas o negócio é que se você projeta o algoritmo usando essa abordagem, igual a gente tem a abordagem de projeto, que é a divisão e conquista, a programação dinâmica é um jeito de você projetar o algoritmo. E se a gente projetar um algoritmo de programação dinâmica para esse problema, a gente tem um tempo que é pseudopolinomial. Ou seja, ele é mais ou menos polinomial no tempo. Mas assim, tem a questão do espaço que vocês vão estudar. E vão ver que, na verdade, ele vai ser polinomial em tempo, mas não vai ser exponencial em espaço. Né? Porque toda vez que a gente vai avaliar um algoritmo, a gente sempre fala de tempo, mas também tem as métricas de espaço. Né? E aí a gente vê que quando a gente usa essa técnica de programação, a gente foge de um problema, mas cai no outro. Tá?
Mas aqui é só uma discussão geral, depois vocês voltam nisso quando estiverem estudando programação dinâmica. E aí tem uma coisa legal, que quando a gente fala lá de transformação de problemas que vocês estudaram, e eu estava falando no início da aula, que é muito importante o tempo inteiro vocês perguntarem assim, né? Tentar pensar, pô, esse problema aqui, ele que é novo, parece que ele é novo, será que eu consigo transformar ele num problema que já existe? Porque se você consegue fazer essa transformação, você vai justamente conseguir usar aqueles algoritmos e todos aqueles ferramentais que já foram propostos anteriormente. Então você não vai precisar de quebrar a cabeça e desenvolver uma nova solução do zero. E aí, por isso que eu trouxe aqui uma discussão interessante. Né? Então, existe três problemas assim muito relacionados com esse problema da soma de subconjuntos. O primeiro dele é o problema da mochila. Acho que o problema da mochila ele é bem clássico, ele é muito clássico. Ele é tão clássico que tem, tipo assim, quando eu fiz... desculpa. Quando eu fiz a ED 2, o professor estava ensinando lá aquelas estruturas de pilha, né? Fila e tal, e aí o problema que ele passou resolve o problema da mochila usando a estrutura de pilhas, que ele é muito clássico. Você nem precisa estar fazendo PAA para você entender, né? Ele é um problema bem interessante que está relacionado ao escalonamento de recursos. Né? A ideia é que, pensa que, além de você ter esse conjunto, né, de números, você tem alguma capacidade associada ao número de itens que você quer colocar nesse seu subconjunto, tá certo? Mas, bom, esse aí vai ser um assunto para a próxima aula. Se vocês quiserem ouvir de qualquer um desses três problemas que acharam interessante, vocês me falam aí e aí eu trago eles para a gente discutir aqui. Bom? O importante dizer é que o problema da mochila ele também é um problema NP completo e ele tem uma relação muito direta com a questão de escalonamento de recursos, principalmente no que diz respeito ao sistema operacional para alocação de memória. Tá? A gente tem também o problema do subarray de soma máxima. Esse problema aqui é interessante, ele é mais fácil de explicar aqui com esse exemplo. Então, imagina aqui que a gente estava falando, né, o problema do problema de soma de subconjuntos, e aí eu tenho, né, 2, 9, 6 e 5. Né? Eu vou pegar o exemplo anterior aqui, peraí. Vamos pegar esse exemplo anterior, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então eu tenho esse meu subconjunto, esse meu conjunto aqui. Só que agora é o seguinte, em vez de eu querer achar, né, um subconjunto que tem aí dentro, primeiro que eu não vou tratar isso como um conjunto, eu vou tratar isso aí como um array. Um array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qual que é a diferença de eu tratar isso como um array em vez de um subconjunto? Em vez de um conjunto? É que no array as coisas elas têm que ser contíguas, vamos falar assim, tá certo? Então, eu não posso criar um subarray que pula coisas, né? Eu tenho, por exemplo, a solução do problema anterior, que era justamente a solução x, que era 1, 2, 3 e 6, isso daqui não é um subarray, porque o 6 ele não tá contíguo com os elementos 1, 2 e 3. Existe uma descontinuidade. E aí, então, quando a gente introduz essa restrição ali, fala, olha, eu quero achar o maior, o subarray de soma máxima, certo? Então, assim, eu quero achar aqui qual que é o subarray que ele tem uma maior soma de todas. E repare que eu não posso mudar. É claro que para esse problema aqui está muito fácil, porque o subarray de soma máxima é basicamente o array inteiro. Mas também ele é um problema bem interessante.
e ele está relacionado aí com alguns problemas de biologia, que é o sequenciamento de DNA, tá certo? Por fim, eu tenho o problema da partição. O problema da partição, ele é também derivado dessa ideia de subarray. Então, eu vou copiar aqui e colocar aqui o subarray. Ó. E, na verdade, o problema da partição ele é muito utilizado na questão do balanceamento de recursos. A ideia é o seguinte, eu te dou um array e eu vou pedir para você dividir esse array em duas metades, claro, duas metades, em duas partes, onde a soma de cada uma das partes ela é igual, tá certo? Ou seja, vamos dizer que eu resolvo separar esse array aqui nesses dois subarrays aqui, ó. Certo? Se eu olhar bem aqui, se a gente olhar bem aqui, ó, essa parte aqui do nosso subarray, ela tem uma soma de 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Certo? E o outro cara aqui, eu tenho uma soma de 5 mais 6, 11, mais 7, 18, 18 mais 8, 26. Opa, peraí. Justamente não é o que a gente quer. A gente quer particionar de um jeito que tenha a mesma soma dos dois lados. Né? Então, sei lá, vamos tentar outra coisa aqui, só para motivar o problema. Então, em vez de eu particionar ali, vamos dizer que eu escolho particionar, sei lá, mais para a direita. Sei lá, vou colocar aqui, ó. Será que dá certo? Aqui novamente, então vamos fazer aqui essa partição com essa partição aqui. 1, 2, 3, 1 mais 4 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 6 dá 21. Certo? E aqui 7 mais 8 dá 15. Deu certo? Não. Então, esse é um problema também que ele é derivado desse problema aí de soma de subconjuntos, tá bom, gente? Porque, na verdade, se vocês forem ver, a ideia seria adicionar algumas restrições nesse problema, e a gente vai adicionando restrições, e a gente vai inventando outros problemas. Por isso que é muito importante da gente estudar esses problemas clássicos, tá bom? Inclusive, eu recomendo aí, tem um livro que é tipo assim, um manual que chama. Deixa eu ver o nome dele aqui direito. É esse aqui, ó. Ele é um livro em inglês, provavelmente vocês encontram ele em português também, tá? Que é esse Computers and Intractability, A Guide to Theory of NP Completeness. Eu falei em inglês muito tosco aqui para vocês entenderem. Ele é um algoritmo, ele é um livro muito legal que ele justamente faz um resumo de todos esses problemas e como que essas transformações elas podem ser feitas. Tá? E eu acho que assim, para qualquer um que esteja querendo se tornar um sério entendedor de algoritmos, eu recomendo ter esse livro eventualmente para consultas quando você estiver projetando algum algoritmo, tá bom? Inclusive eu achei muito legal porque no meu mestrado eu estudei esse problema aqui de balanceamento de recursos durante bastante tempo, durante o meu mestrado inteiro. Na verdade, eu propus um algoritmo para balanceamento de recursos.
Então tá, gente, eu queria saber se na parte teórica aqui que a gente acabou de ver, ficou alguma dúvida? Diz aí. Tá de boa? Beatriz, como é que tá aí pra você? Tá ok? Legal. Deixa eu salvar aqui. Enquanto isso, Beatriz, a gente colocou ali, eu coloquei ali nos links compartilhados, eu coloquei um link do meu um repositório que eu estou fazendo ali no GitHub, que é com todos os exemplos de código que eu estou mostrando, tanto para essa disciplina quanto todas as outras disciplinas. Inclusive o exemplo de código que eu vou mostrar agora já está lá. Tá? Então você pode conferir ali se você quiser dar uma olhada e tal. Porque a gente vai dar uma olhada em como que implementa esse algoritmo de backtracking e como que a gente pode melhorar ele e tal. Eu também deixei o link lá no Canvas, chama Playground. Você me viu pelo GitHub? Entendi. Mas. Engraçado, eu não te tenho. Adiciona lá que eu te adiciono de volta. Então tá. Vou colocar aqui. Inclusive valeu? Inclusive o exemplo da última aula já tá lá, tá, gente? É justamente nesse link que eu mandei aí, que é de multiplicação de matrizes que tem lá, tá? Então, se vocês entrarem lá no código, peraí, o código ele tá em Playground, Java, Source, aí tem esse subset sum, que é o problema que a gente vai ver hoje, e aí tem um arquivo ali main.java, certo? Opa, eu já estou com ele aberto. Ó, já está aberto. Certo? Então tá, vamos olhar como que a gente implementa aqui esse algoritmo de subset, né? Aqui só estão algumas entradas do problema que são justamente, né, o conjunto S, que seria aqui o conjunto que a gente tem de entrada para o algoritmo, tá certo? Aqui 42 é o soma do subconjunto. Então, ou seja, eu quero encontrar em S um subconjunto que tem uma soma de 42. Aqui eu tenho uma variável, que ela é uma variável zero, que vai me falando qual que é a soma parcial que eu tenho. No caso, a variável ela começa aqui em zero, né, soma parcial. Ou seja, é como se fosse aquele Szinho que eu estava calculando lá o tempo inteiro, que a gente usava ele para verificar se era maior ou menor do que a soma do subconjunto que eu quero. E aí, aqui propriamente dito, ele vai lá e vai chamar essa função, que é o subset sum, e calcula o subset, calcula a soma de um subconjunto. Tá? Então aqui resolve o problema de soma de subconjuntos. Ok? Então, antes da gente ver a solução, vamos trabalhar aqui. Igual a Beatriz falou ali, é um algoritmo, né? É um problema que a gente está tentando resolver ele com tentativa e erro. O que significa isso? A gente tenta, se a gente acerta, beleza. Se a gente erra, a gente volta atrás e tenta outra coisa. Esse que é na hora que a gente volta atrás e tenta outra coisa, é justamente esse tal de backtrack, que a gente chama do inglês, é um termo de inglês muito utilizado.
E aí, tem vários jeitos de você implementar esse algoritmo de backtrack, tá certo? Você poderia construir uma árvore, né, explícita, né, colocando os nós na árvore e tal, mas a gente que é da computação, a gente, né, depois já é de dois, você vê que tudo que dá para fazer usando recursão é muito mais fácil, porque é muito mais fácil de entender o conceito de recursão, você não tem que lidar com estruturas de dados e tal. Né? Então, esse algoritmo que a gente vai ver aqui, ele justamente utiliza a ideia de backtrack usando recursão. Tá? E ele funciona da seguinte forma. Ele é um algoritmo aí que tem 80 linhas de código, nem 80, né? 53 a 80, tem 30 linhas de código. Eu adoro algoritmos que são bem compactos, tá, gente? Na verdade, fazendo uma observação aí, se quando você estiver programando as suas funções não cabem na tela, você está fazendo alguma coisa de muito errado, tá? Porque senão fica muito difícil de entender a sua solução. E olha que a fonte aqui está bem grande já. Mas enfim. Então a gente tem aqui esses parâmetros aqui. Então a gente tem o S é o conjunto, né, que a gente tem. O D é a soma alvo no subconjunto. Né? E aí aqui, esse pos aqui seria a posição inicial no subconjunto. Porque lembra que a gente começa testando na primeira posição, na primeira posição do conjunto, né, no conjunto. Então a gente começava lá, né? Se a gente tinha lá 1, 2, 3, 4 e assim por diante, a gente tem que começar testando os subconjuntos que começam com 1. Certo? E aí depois a gente tem que testar os subconjuntos que começam com 2 e assim por diante. Né? Então aqui está falando a posição inicial nossa. E aí o que a gente vai fazer? Estou convertendo aqui. Lema de eu geralmente, se vocês forem ver no GitHub, geralmente eu escrevo tudo em inglês, tá, gente? Porque é bem costume, assim. Todo o código que eu escrevo é em inglês, comentário é em inglês, tá bom? Mas enfim. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Na linha 53, deixa eu apagar os comentários, que aí a gente vai comentando junto. Né? Na linha 57, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho desse meu subconjunto, do meu conjunto, que é o conjunto 55, na linha 55. Né? E aí, começando da primeira posição até todas, eu vou testar todos os subconjuntos que começam naquela posição. Por exemplo, no primeiro caso de todos, eu vou testar todos os subconjuntos que começam na posição 0. Se eu não achei nada lá, se a minha resposta não está nos subconjuntos que começam na posição 0, eu vou tentar todos os subconjuntos que começam na posição 1. Também não está lá, eu passo para outra posição. E assim por diante. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Na hora que eu for testar uma solução que começa com aquela posição, com aquele elemento do meu conjunto original, eu vou usar uma pilha de Java aqui mesmo, tá vendo? Eu tenho uma pilha aqui no Java, para justamente gravar qual que é o meu caminho, né, que eu estou percorrendo ali para encontrar a minha solução. Então eu coloco uma pilha, que é como se estivesse caminhando naquela minha árvore, né, de tentativas. Tentativa e erro, lembra? Tentativa e erro. Beleza. Então tá. Aí o que eu vou fazer? Eu coloquei lá, eu vou falar, ó, esse cara aqui está entrando no meu subconjunto X. É como se fosse o meu subconjunto X. E aí eu vou verificar. Né? Aqui, então. Aqui seria acrescenta SI na solução. Solução. Acrescenta. E aí, na hora que eu acrescentar ele na solução, ou seja, no meu subconjunto, eu vou somar. Né? Somar ao valor do subconjunto.
somar SI ao valor do subconjunto. Que eu vou justamente verificar se o meu SI ele pode entrar no meu subconjunto ou não. O que eu vou fazer? Ó? Vou verificar, ó, se a minha soma, né, ela é igual ao número, a soma alvo que eu estou querendo para o meu subconjunto, pronto, acabou. Retorno. Acabou. Fim do jogo. Não deixa eu fazer mais nada. Se não, o que acontece? Se não, então aqui eu encontrei a resposta. Se não, tem dois casos. O primeiro caso é que a minha soma, tá certo? Ela é menor do que o D. Ou seja, tem como eu colocar mais elementos lá dentro do meu subconjunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente adicionar mais elementos. E para isso, eu vou fazer uma chamada recursiva ao problema de subconjuntos, passando ali, né, qual que é o meu subconjunto e qual que é a minha soma máxima que eu quero alcançar. Então, aqui eu vou encontrar próximo elemento a ser adicionado na resposta. Certo? E aí, vai ficar fazendo recursão, recursão, recursão. Quando que ele vai parar? Ele vai parar ou aqui, né? Aí toda vez, aí vamos dizer assim, né? Daqui a pouco a gente fala quando ele vai parar, mas ele vai parar justamente quando ele encontrar a resposta aqui. Né? Mas assim, e se ele fizer recursão, e na hora que ele fizer uma recursão, ele tiver, opa, peraí, eu coloquei muitos elementos no meu subconjunto, eu tenho que fazer o backtrack. Backtrack. Que é justamente, beleza, ó, esse cara aqui que eu estava tentando, todas as soluções com ele, não vai rolar. Tira ele fora. Então, eu remove SI da solução. E tenta o próximo subconjunto começado na posição I. Mais um. E aí eu vou fazendo. Se eu sair desse for aqui, ó, significa que não tem resposta. Né? Eu não encontrei resposta. Não encontrado. Para ser simpático, né? A gente pode programar de forma simpática, não tem problema não. Basicamente isso. Queria saber, antes de eu executar aqui o algoritmo, né, mostrar ele executando e tal, queria saber, deu para entender, gente? Deu para entender? Tiveram dúvida? Legal? Esse algoritmo é bem menorzinho, né? Então, tipo assim, vocês podem usar isso até como esqueleto, assim, caso vocês queiram implementar outros algoritmos de backtrack, força bruta e tal, vocês podem usar ele como esqueleto, tá bom? É claro que vocês vão ter que adaptar, mas está aí para vocês. Olha, elemento. Encontrar no próximo elemento. Esse código aqui, tá, gente, com os comentários em português, eu vou sumir lá no Canvas, tá? Mas no repositório tá tudo lá. Será que tem mais aqui? Solução parcial. Parcial. Esse código aí, quem escreveu foi João Carão e eu. Bom? Então vamos lá executar. Se vocês estiverem executando no ambiente de vocês, eu não sei como é que vocês fazem, porque eu não uso IDE. Só que se vocês estiverem aqui no playground, você só faz make. Na hora que você fizer make, ele vai compilar para você. Compilou para você o programa. E aí a gente vai executar o make ali, ó. Tem o make ali, ó. Main, né? Java, cp, main.
E ele deu aí a resposta dos subconjuntos, né? Legal? Então não tem nada muito de demais aqui, peraí. Na solução. Tá? Eu vou parar aqui a nossa gravação agora.